Já vou começar nosso editorial hoje com essa capa estampada aí. Mauro Cid. Mauro Cid é notícia, Mauro Cid era a carta na manga que a PGR tinha ali e que de certa forma, por tabela também, o STF é o que eles tinham para prender o Bolsonaro. É a delação de Mauro Cid. Eles chegaram a ter Mauro Cid. E aqui nessa matéria aqui, são os cortes que a Caroline de Tone fez, mostra bem isso que eu vou falar para vocês agora, que ela estampou aí nessa capa de revista. Mauro Cid destruiu todas as narrativas contra Bolsonaro. Presta bem atenção. Vou colocar para vocês aqui agora, nós vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro e o suposto golpe, né? Esse golpe fictício, esse golpe inventado aí da PGR, STF e tudo mais, tanta coisa importante acontecendo no Brasil, principalmente o INSS, ninguém tem falado nada, o irmão do Lula, ninguém tem falado nada. Mas eu vou colocar para vocês aqui e a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas antes, eu tenho que fazer aquele pedido para você, que às vezes você fica empolgado aqui com os nossos vídeos, o que está acontecendo, empolgado e às vezes indignado. Porque tem hora que eu mesmo fazendo aqui a matéria e trazendo para vocês, eu me empolgo, mas eu também fico indignado com o que acontece, as injustiças que a justiça está fazendo. Eu vou colocar direto aqui para vocês agora, para a gente não perder tempo, a gente ir direto ao assunto. O presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Não, senhor. Não, senhor. Não foi assinado. As narrativas vão cair uma por uma. Presta bem atenção. Se o presidente, de alguma forma, ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinha esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui. A Carol de Tone, ela fez o recorte aqui, mas ele falou radicais conservadores, né? Então ele já está usando até as mesmas falas que o pessoal da esquerda. Mas presta bem atenção no que ele fala. Que o Jair Messias Bolsonaro ia agir dentro das... Vamos lá. Não sou eu que vou mandar eles embora. Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor não ouviu isso? Ele nunca mobilizou. Se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Não, senhor. Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas. Bolsonaro não incentivou nada. Todas as narrativas vão caindo por terra. Todas as narrativas vão caindo por terra. Quando ele for mais confrontado, ele vai entrar em mais contradição ainda. Porque, segundo a defesa do Bolsonaro, ele tem uma memória seletiva. Só selecionou aquilo que interessa para ele. Está fazendo a delação. Mas a delação dele tem sido contraditória. Foram vários depoimentos mudados. Mas agora ele vai estar de frente dos melhores advogados do Brasil, criminalistas. Não vai ser fácil para ele ficar mentindo o tempo todo, não. E presta atenção agora nessa outra matéria que eu vou trazer para vocês agora. Essa matéria é do Pleno News, que fala sobre que a defesa do Bolsonaro desmonta tudo isso e diz que Mauro Cid ele é mentiroso e tem memória seletiva. E eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo aqui, que a jornalista do Pleno News vai falar aqui, vai mostrar também, se você concorda, se você já assistiu o depoimento ontem, que durou 4 horas, se você assistiu, e acha que o Cid está com a memóriazinha seletiva. Coloca nos comentários para mim.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o tenente-coronel Mauro Cid de contar mentiras durante seu depoimento no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe. Cid foi ouvido nesta segunda-feira. O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, disse que o ex-ajudante de ordens tem memória seletiva e contestou Cid. A defesa negou que Bolsonaro tenha feito uma reunião com empresários, como foi citado por Mauro Cid, e ressaltou que não existem registros de entradas no Palácio do Planalto. Vilardi disse que essa situação é uma narrativa criada por Cid. Jair Bolsonaro está acompanhando o interrogatório de forma presencial, mas a expectativa é de que ele seja ouvido apenas amanhã. Ao todo, 8 pessoas são acusadas de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Suposta tentativa de golpe de Estado. Suposta tentativa de golpe de Estado. Isso aqui foi o que a jornalista falou. E na minha opinião, é suposta tentativa mesmo. Um suposto golpe, porque não houve golpe. As narrativas vão cair uma por uma. Vai cair uma por uma. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que a verdade ela sempre vai aparecer. E todas as verdades vão acontecer. E o negócio deles é provar que o Bolsonaro cometeu um crime. Doa quem doer. Está escrito. Já está todo elaborado. Mas nós não podemos desistir. E continua. Tem muita coisa aqui hoje. Fiquem comigo até o final, tem muita coisa. E vocês vão entender o que está acontecendo. O Silvio Navarro, ele é um jornalista bem conceituado. E ele faz umas análises bem assim, precisas. E olha só o que o Silvio Navarro fala sobre o Mauro Cid. O Silvio Navarro, ele disse o seguinte: era mais do que óbvio que Mauro Cid não aguentava os questionamentos de grandes advogados. Não sei, não lembro, não estava lá. A farsa da trama golpista acabou hoje. A farsa da trama golpista acabou hoje. Isso mostra aquilo que os advogados do Bolsonaro falou. Uma memória muito seletiva. Olha, eu não sei. Olha, não lembro de nada. Eu não estava lá. Eu não sei de nada. Mas quando ele quer mostrar, ele só fala aquilo que tem interesse, aquilo que o STF quer ouvir. Né? Não é verdade? Mas as narrativas, tudo que o Mauro Cid faz vai cair por terra. Vamos para a última matéria de hoje. A última matéria de hoje, o último assunto de hoje, nem a matéria, né? O último assunto de hoje. Eu gosto também muito do Vinícius Carrion. E eu sigo ele e gosto gosto bastante do que ele faz, do que ele fala ali, dos posicionamentos dele. Né? E ele traz uma fala que é muito interessante, ainda falando sobre Mauro Cid. Eu vou colocar na tela para vocês agora, para vocês verem o que o Vinícius Carrion. O Vinícius Carrion falou o seguinte: está difícil levar a sério, ainda mais depois de tantos achismos da delação de Mauro Cid. O Mauro Cid, ele mudou o depoimento diversas vezes, se eu não me engano foi 11 vezes, uma coisa assim. Coloca na memória aí, porque depois que eu tô ficando mais velhinho, envelhecendo, a minha memória não anda tão boa quanto antes. Mas ele disse isso. Está difícil levar a sério, ainda mais depois de tantos achismos da delação premiada do Mauro Cid. Foi como o Silvio Navarro falou: não sei, eu esqueci, eu não estava lá. Isso é o que eu falo. E nessa matéria aqui, que ele fez o recorte da matéria aqui do UOL. O UOL, na minha humilde opinião, se você discorda de mim, coloca aí, que fala para mim uma outra plataforma que é tão esquerdista, fora aquele negócio lá de 247, fora aquilo lá. Tem um tal de Piauí também, revista Piauí, tem algumas aí que são muito esquerdistas, mas já são justamente isso. Mas aqui é o UOL que colocou. A matéria foi dia 22/2/2025. Juristas apontam elo fraco entre plano golpista do 81 feito pela PGR. Ou seja, o plano é muito fraco.
os argumentos são muito fracos. Sobre o plano golpista, que é o UOL colocou aqui, não é o suposto, não. É o plano golpista, já foi condenado, já é um plano golpista, né? E fala aqui o seguinte: a ligação entre os atos golpistas, isso é o UOL falando, gente, do 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apontada na denúncia da PGR, ainda é frágil. Esta é uma análise, a análise de especialistas em direito ouvidos pelo UOL, que consideram faltar provas mais contundentes para chegar à conclusão desse suposto golpe. Então, todas as narrativas vêm sendo desconstruídas. E eu acho interessante, o UOL fez aqui, demorou 2 anos para ver que as narrativas deles, o PGR, são fracas. E demorou 2 anos vendo Clezão sendo morto, ali preso, indevidamente. Já tinha mandado soltar ele, o Moraes não soltou. Tantas outras pessoas, pessoas que passou batom na estátua, sendo preso, condenado. Velhinha com Bíblia debaixo do braço. Teve também mendigo, né, morador de rua, preso. E a justiça não queria soltar porque não tinha residência fixa. Presta bem atenção nessas idiotices que tem na nossa justiça. Não soltar uma pessoa que é morador de rua porque ela não tem residência fixa. E demorou bastante para soltar ele depois de uma denúncia, eu acredito que uma matéria, se eu não me engano, da revista Oeste. A minha memória tá faltando. Mas eu acho que foi da revista Oeste essa reportagem. Então hoje, mostrando aqui para vocês, todas as narrativas estão caindo por terra. A suposta trama golpista com a delação premiada do Mauro Cid vem caindo por terra. Os advogados chamam ele de mentiroso, memória seletiva, e ele vem se contradizendo. E ele mesmo disse, Bolsonaro não assinou nada não. Ele queria agir dentro das 4 linhas, ou seja, Bolsonaro é honesto e falou assim, não, só se der para ser alguma coisa dentro da lei, uma coisa real. Esse negócio de golpe não é comigo não. Basicamente, foi isso que ele disse, que ele falou, que queria estar dentro das 4 linhas. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, nosso editorial, ficou comigo até o final, coloca nos comentários. Denis, eu fiquei com você até o final, tô gostando. Olha, você precisa melhorar isso ou melhorar aquilo. A gente tá aqui para melhorar. E eu gosto muito dos comentários de vocês também, sobre as análises de vocês. Eu gosto de ler os comentários para que eu possa aprender, para que eu depois venha aqui e venha falar sobre os comentários de vocês. Vou colocar alguns comentários na tela depois. Então eu acho muito importante a interação de vocês aqui comigo, para que eu possa aprender com vocês e que o nosso canal tenha engajamento. Então se você engaja, você vem aqui, comenta, compartilha, aperta o sininho para receber mais vídeos, a plataforma, o YouTube, entende o seguinte, que o meu canal, o seu canal patriota, conservador, eu sou cristão. Talvez tenha muita gente que não me assiste, que me assiste, que não é cristão, mas eu sou cristão e acredito nas pautas da direita. Então aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Forte abraço e até mais tarde.